contador de história, né? Então, vim aqui conversar com ele, né? Ele contou muitas histórias sobre essa questão do Monsieur Humberto Bruni. Então, o Monsieur Humberto Bruni chega aqui ainda talvez nos anos 40, nos 50, e ele observando que as pessoas, né, tradicionalmente criavam a jandaíra aqui na região. Ele começa a criar essas abelhas e começa a desenvolver tecnologia para melhorar a criação. Então, ele entra em contato com o professor Quer, entra em contato com o professor Paulo Nogueira Neto via carta, né, aquelas cartas de meses que demorava, né, para sair daqui de Mossoró para chegar em São Paulo. O Paulo fica encantadíssimo, né, com a delicadeza que ele tinha, né, para criar essas abelhas. O seu Paulo, ele entra, né, na história, assim, vamos dizer assim, como aprendiz, né? Ele moçoroense, né, e encantado, né, pelas abelhas, o Monsieur Humberto Bruni procurava pessoas que queriam aprender para ele ensinar, e o seu Paulo entra, né, nessa história como aprendiz do Monsieur e começa a criar, né? Ele sempre manteve um contato muito forte com o Monsieur Humberto Bruni, porque até os anos 90, né, o Monsieur Humberto Bruni foi muito ativo. E o Monsieur Humberto Bruni depois voltou para o Paraná, depois ele voltou para cá de volta, levou as abelhas, voltou com as abelhas de volta, né? Tem muitas histórias que seu Paulo escreveu. Muitas dessas histórias no blog dele, era um blog que tinha na internet, ficou bastante famoso no início da internet, vamos dizer assim. Ele montou e ele conseguiu depois, via Sebrae, né, fazer com que houvesse a segunda edição do livro do Monsieur Humberto Bruni. O Monsieur Humberto Bruni, o Dr. Nogueira Neto conhece o Monsieur Humberto Bruni via essas cartas e estimula muito o Monsieur a escrever, porque o conhecimento, né, da região é muito tradicional. E ele, como um lítero, né, uma pessoa de uma formação muito elevada, tinha esse poder de escrever muito bem. Ele escreve, ele tinha tudo anotado nas suas cadernetas, e ele acaba escrevendo esse livro que depois seu Paulo Menezes consegue via Sebrae, né, uma segunda edição, qual que ele escreve, isso o Monsieur Humberto Bruni já tinha falecido, ele escreve um capítulo inicial que é muito importante, né, que conta, né, em detalhes essa história aqui de Mossoró. Mossoró então vira, né, então, inclusive tem no livro do Dr. Nogueira Neto vários artigos dos anos 60, dos anos 70, né, citando o Monsieur Humberto Bruni como um grande divulgador dessa cultura de criação de jandaíra aqui na região. Com o livro, então, né, os detalhes fantásticos, né, de quando, por exemplo, chega a Apis mellifera em 66, é um dos poucos registros realmente assim, bastante confiáveis, né, da expansão da Apis aqui. Chega em 66 a Apis aqui em Mossoró, ele conta como é que foi, né, com riqueza de detalhes, e isso é muito, muito importante para a história, né? E aí Mossoró, como já tinha essa tradição muito arraigada cultural, né, o Monsieur também ele trouxe ele reacendeu, vamos dizer assim, né, essa cultura que era uma cultura milenar aqui da região, né, inclusive de exploração das abelhas, mas agora de criação. Ele sempre dizia que era melhor ensinar o meleiro a cuidar das abelhas do que o meleiro ir para o mato, tirar as abelhas e acabar matando, né, as colônias. Então, ele reacende isso e Mossoró torna-se, né, então, uma cidade extremamente importante para a criação da abelha jandaíra, né, para a meliponicultura nacional, e até hoje, né, um município que contém uma quantidade muito grande de pessoas, né, que criam a abelha jandaíra, né, e divulgam essa espécie, né, produzem mel. Então, o seu Paulo, ele era um experimentador, né? Tudo que saía de novo, ele experimentava. Então, aqui a gente vê, né, diversos modelos. Ele particularmente desenvolveu um modelo dele a partir, né, do modelo tradicional nordestino, uma modificação da caixa nordestina, é uma caixa horizontal, mas ele também testou as caixas verticais. E depois, quando o surgimento da caixa ímpar, né, essa caixa, ele também testou, né, e tem um meliponicultor que ainda é vivo, né, já bem senhor, né, ele desenvolveu essa caixinha quadrada, né, que é
uma tentativa da INPA aí, junto com o seu Paulo Menezes, né, com madeiras torneadas internamente, muito complicada de fazer, com toda os encaixes muito perfeitos. O Paulo comprou muitas caixas a ele, né, e começou nessa caixa vertical. Depois surge a ideia, né, de utilizar a própria madeira, né, dos cortiços, né, para construir essas caixas verticais que ele fez. Ele teve também muito contato com um outro grande meliponicultor, que é seu Chagas, e Dona Selma, né, um casal de grandes meliponicultores, são muito amigos, também são moçoroenses, mas são radicados em Pernambuco. Acho que a Dona Selma é pernambucana, mas seu Chagas é moçoroense. Também já conhecia abelhas de muito tempo e aí ele sempre experimentava. Se você procurar aqui coisas novas, né, tudo que aparecia na internet de novo, ele experimentava para ver. Depois algumas coisas ele permanecia, outras coisas ele dizia que não prestava. Eram cortiços, né, imitando, né, o cortiço tradicional aqui, então com um espaço interno que ele achava adequado. Depois seu Paulo diminui esse espaço interno e desenvolve um alimentador que ficou conhecido como alimentador Menezes, né, feito de tubos de PVC, muito inteligente, com a garrafinha externa. E aí ele vai, na verdade, aprimorando, né, as técnicas. O Monsieur Alberto Bruni usou vidro, por exemplo, para ver internamente o comportamento das abelhas, né, e depois veio o advento aí do acetato. O seu Paulo trabalhou muito com acetato aí junto com seu Chagas e testaram muito o acetato como uma alternativa para visualização mais facilitada da colmeia interna. Mas aqui a gente vê experimentos, né, de toda ordem, né, de tipos de caixa, de formatos, de volumes, né. Ele dizia que o volume das caixas tinha que estar, a gente tinha que diminuir o volume das caixas, porque antigamente ele conseguia volumes muito maiores de mel, depois as abelhas não conseguiam mais, né? Então ele foi diminuindo também o volume das caixas, algo bastante interessante da história. E o que eu acho bonito aqui também é esses meliponários, esse formato desse meliponário, né? Que era o meliponário desenvolvido, né, por seu Paulo Menezes, pelo Monsieur Alberto Bruni, um meliponário extremamente simples, que você pode carregar ele para todo canto. E nesses projetos que seu Paulo tinha de divulgação da meliponicultura, ele levava um meliponário desse completo dentro do carro, instalava isso numa comunidade e ensinava as pessoas da comunidade. Ele tinha um carinho especial, né, por ensinar as mulheres da comunidade a cuidar das abelhas. E ele montou centenas desses. Então, essa é uma caixa, né? O seu Paulo Menezes se orgulhava muito, né? Tem uma caixa original, né, desenvolvida, né, pelo Monsieur Alberto Bruni, que é tem algumas diferençazinhas da caixa tradicional nordestina, porque, né, já tinha essa reentrância aqui para fechar melhor, né, a colônia. E tradicionalmente as pessoas aqui prendiam as caixas, né, com prego, né, a tampa com prego, e ele sempre dizia, não é bom bater nas colônias, etc. Então ele vai criando tecnologias, né, para criar essas abelhas. É uma caixa bastante ampla, né, então ainda com o furo tradicional para escorrer o mel, né, então ainda havia essa, depois foi, né, o advento do sugador, hoje em dia, que aí é muito mais higiênico, né, tirar o mel dessa forma. Então as caixas inicialmente eram muito amplas, depois o Paulo Menezes começa a ver que talvez fosse melhor uma caixa menor, então ele desenvolve essa caixa menor, mas ele é um grande experimentador, na verdade. Aqui, por exemplo, a gente já vê um alimentador externo. O alimentador externo que ele usava originalmente era esse, né, que aqui dentro tem um cano de PVC e depois ele encaixa aqui um vidro com o alimento, mas ele testava tudo, né, ele absolutamente testava tudo que ele podia. Então caixas quadradas, caixas modulares, caixas verticais. Eu acho que isso também é muito do Monsieur, porque o Monsieur
procurava na literatura, conversava muito com o Dr. Nogueira Neto, né, professor Nogueira Neto, e incorporava essas novas tecnologias à criação de abelhas. O que a gente vê, na verdade, é toda a história da evolução das caixas e de como funcionava. No final, ele dizia que gostava mesmo era da caixa nordestina, que a jandaíra, né, se adaptava melhor à caixa nordestina, né, mas ele testava diversos modelos. Ele criou também outras espécies de abelha. Então ele conhecia que para algumas espécies de abelha a caixa quadrada modular é muito boa, mas para a jandaíra, né, ele já falava que ela tinha alguns problemas, porque a jandaíra não gosta muito de reconstruir o ninho na mesma posição dentro da caixa. Ela constrói aqui, depois ela constrói aqui, depois vai lá para trás e ela, né, ao longo do ano, ela vai modificando a posição do ninho. O volume é muito variável, né? Essa caixa, por exemplo, aqui é uma caixa com 10 centímetros, 10 por 12, que era a caixa originalmente por 70, uma caixa muito grande, que originalmente o Monsenhor Huberto Bruni usava. A caixa de São Paulo, ela já tem 7 centímetros, aqui 7, 8 centímetros por 10 por 60. Né? Então ela tem 10 de altura, 8 por 60. Ele também desenvolveu uma caixa mais ou menos nesse mesmo padrão, também com um módulo posterior, né? Um módulo que seria o módulo, entre aspas, Melgueira, mas na parte de trás. Mas ele também usava o cortiço tradicional, né? Sem nenhum problema. Ele também gostava muito dessa reentrância, que é algo tradicional aqui em Mossoró. Essa reentrância que impede que a lagartixa coma, né, as abelhas. Aqui tem um alimentador externo, mas essa reentrância, né, era uma coisa bem tradicional aqui das caixas em Mossoró, que ele incorporou. Esse modelo aqui ele tem um volume bem maior do que uma caixa, e seu Paulo criticava isso, ele deveria fazer um volume menor. Então, essa caixa, né, então, foi pensada para a jandaíra. Ela tem essas madeirinhas que a gente encaixa, e que a ideia é quando você abra o módulo, né, abra esse módulo, a parte de baixo não cole com a de cima. Então hoje a gente usa divisórias com plástico, né, nessas caixas, mas ele usava sempre, né, a madeirinha torneada, e essas madeirinhas vão se encaixando aqui. E aí você tem agora um módulo que é fácil, porque ele levava esse módulo para dentro da casa do mel e fazia extração no sugador dentro da casa do mel. Não existe um padrão, e eu defendo também que a gente não tenha de fato um padrão para os ninhos. Porque o que a gente defende, né, a espessura, né, da madeira mais grossa possível. É claro que isso também tem um problema ambiental, tem um problema de que madeira a gente vai usar para construir essas caixas, há uma série de problemas, mas quanto mais grossa a madeira, melhor. As coisas que seu Paulo também fazia, né, imitando como os criadores tradicionais, né, faziam com dobradiças e etc., de fato, utilizar o cortiço, né, o tronco de onde a abelha estava originalmente, né, faz uma tampa, né, e aí você consegue criar a abelha, né, num tronco, como tradicionalmente, né, se criava a jandaíra. Então, alguns meliponicultores antigos aqui da região, de Tibau, de Areia Branca, ainda continuam com essa cultura de fazer o tronco de umburana escavado. Né? Escava o tronco de umburana para fazer a caixa. Às vezes a tábua escava o tronco. E seu Paulo, ele gostava muito, valorizava muito essa cultura. Essa é um tronco que eu vi povoado ainda, né, tem uns ali, mas é, na verdade, uma simulação, né, do que ocorria na natureza. A abelha jandaíra, ela foi descrita originalmente de Alcântara, né, pelo Duque, do material de lá. E essa abelha tinha sumido, né, ninguém sabia que tinha só as áreas de Caatinga que tinham essa abelha. Então a abelha que às vezes foi tratada como endêmica da Caatinga, mas que de fato não é endêmica da Caatinga em si, porque ela ocorre em áreas de influência da Amazônia lá no Maranhão, mas ela tem uma população lá no Maranhão
geneticamente muito distinta. Então, nós coletamos do Maranhão à Bahia e vimos que essa abelha tem 4 distintas populações muito marcadas, né? As populações dos extremos, Maranhão, né, Bahia, e uma população, né, do Ceará, Rio Grande do Norte, né, e depois essa população que pega ali Paraíba, Pernambuco, mas é um bicho que a gente diz, né, que ele é um bicho do norte da Caatinga. É uma abelha da região mais ao norte da Caatinga, de menos influência das áreas do Rio São Francisco. Um dos pontos chaves da meliponicultura, e que a gente tem levantado muito essa hipótese, essa bandeira, né, é que o meliponicultor e a meliponicultura servem como instrumento de conservação, né? Por quê? Porque o meliponicultor ele precisa de árvores, o meliponicultor ele precisa de flores, o meliponicultor precisa de áreas naturais. Então, quando o meliponicultor ele, querendo ou não, ele vai criar uma abelha, ele entende, né, ele compreende da importância da natureza. E não é somente da abelha em si, mas do ecossistema que a abelha está. Então, essa parceria, né, meliponicultura, conservação da natureza, é uma bandeira perfeita. Então a gente tem levantado muito essa ideia, né, temos escrito sempre que podemos e divulgando, que o meliponicultor, né, a meliponicultura tem que ser uma bem feita, né, de forma responsável, para que a gente não perca essa característica. Então por isso que a gente trabalha tanto, né, contra, né, a translocação. A gente tem visto aí muitas doenças chegando, né, parasitismo social, né, rainhas oportunistas que invadem ninhos de outras espécies e acabam tomando. Mas, por exemplo, aqui em Mossoró, que está sendo relativamente comum, as pessoas têm trazido mandaçaia. A mandaçaia enxameia muito, entra, né, a rainha de mandaçaia adentra a colônia de jandaíra, o ninho se transforma em ninho de mandaçaia, durante a seca não aguenta os extremos de calor, e aí a colônia vem a perecer. Então, isso acontece no meliponário, mas imagina na natureza. Então, a meliponicultura é uma ferramenta-chave de conservação, mas ela tem que ser feita com responsabilidade, bem feita, com as suas abelhas locais, né? A importância das abelhas locais é muito importante. Criar as abelhas, eu sempre brinco com os criadores, criar as abelhas do quintal da sua casa. Se ela já está lá, essa é a melhor abelha para você criar. Você não precisa trazer nenhuma outra de fora. Se ela já está no quintal da sua casa, é perfeito. Mas no Rio Grande do Norte, 98% dos meliponicultores criam abelha jandaíra. Em torno aí, pelo menos 90% a 95% dos meliponicultores criam a jandaíra, exceto, né, na região do litoral. Então, a abelha jandaíra é o grande carro-chefe da meliponicultura no Rio Grande do Norte, nas áreas de semiárido. É a abelha mais reconhecida aqui na região. Isso é interessante porque as pessoas, a gente associa muito, né, o nome do mel da abelha, né, à região. Então, por exemplo, você vai para Pernambuco, muito próximo daqui, você vai lá para Pernambuco e pergunta, é mel de jandaíra, ninguém conhece. Lá o pessoal conhece só o mel de mandaçaia. Aqui, né, é o mel de jandaíra. Se você dizer, mandaçaia, ninguém sabe que abelha é. Então, culturalmente é muito arraigado. Então, o Rio Grande do Norte ele figura com certeza entre os estados mais importantes do Brasil, né, na criação de abelhas sem ferrão, devido a esse legado todo da abelha jandaíra aqui na região. E ainda tem, né, uma parcela muito grande de novos criadores, né, que estão chegando e que estão, né, continuando com essa atividade. Então, a contribuição do seu Paulo para a meliponicultura é uma contribuição assim histórica de uma importância muito grande, porque ele foi um grande divulgador. Como o blog de seu Paulo era um dos mais acessados em relação, na verdade era o único, e depois outras pessoas, né, imitaram ele também, divulgando na internet. Eu acho que e seu Paulo ele levava a criação de jandaíra como algo para gerar renda para as comunidades, para as populações. Então ele tinha essa preocupação de dizer, não é somente criar o bicho porque eu adoro o animal, mas um animal que tem uma importância ecológica muito forte e que também gera, né, renda para as pessoas. Então é uma coisa tradicional, mas que também não é somente o remédio,
é o alimento também do mel, é a renda que as populações têm dele. Então a contribuição de São Paulo é algo, né, histórico aqui no Rio Grande do Norte. Assim. Foi uma pena que ele tenha ido precocemente, mas o legado que ele deixa é tremendo. É algo que poucas pessoas vão conseguir, né, chegar. Quantidade de meliponários que São Paulo tinha espalhado, né, então é muito grande. Assim. Ele deixou muitos meliponários em muitas comunidades aqui, e não é somente aqui no Rio Grande do Norte, mas ele também em Pernambuco, muito conhecido. Ele tinha toda a paciência, né, de grandes amigos, seu Chagas, doutor Tertuliano, né, doutor Renato, até meu pai também, né, Rodrigo, que ele ajudou tantas pessoas a aprender a criar abelhas e discutia e via as melhores formas que cada um utilizava, porque cada um utiliza de um jeito, mas aí vamos tentar ver qual é a melhor forma, sempre participando dos eventos, né? Seu Paulo sempre estava presente, trazendo a experiência dele, ensinando muita gente, né? Com a experiência de muitos anos, aprendeu com o seu Alberto Bruni, né? Então ele tinha muito a ensinar a gente ainda, né? Mas deixou um legado muito importante e ele vai, né, continuar presente na história da meliponicultura moçoroense e brasileira, sem sombra de dúvida.